Olá, boa tarde. A comissão mista que acompanha as ações de combate à pandemia do coronavírus realizou uma audiência pública nesta manhã para discutir a dificuldade de acesso ao crédito pelas pequenas e microempresas. Os representantes dos bancos públicos disseram que as linhas de crédito destinadas às empresas estão sendo executadas dentro dos limites previstos. No âmbito de BNDES, a gente disponibilizou algo perto de 150 bi de linhas, fiz um levantamento agora, até semana passada, mais ou menos 115 bi já foram realizados, o que é um número bastante expressivo. Mais de 240 mil empresas, né, impactadas, com 8 milhões de empregos também que foram impactados por várias dessas medidas. Tem o FAMP, mais o PRONAMP e mais o FGI, que foi colocado pelo pessoal do BNDES também muito bem. Essa soma aí deu mais, só esses três, tirando os outros, que aí tem outras linhas que o banco faz também, de outros bilhões, mas só esses três deram mais de 20 bi e quase 200 mil empresas. O presidente da Confederação das Micro e Pequenas Empresas afirmou que nem todos os segmentos conseguiram acessar as linhas de crédito, sobretudo as microempresas, que faturam menos de R$180 mil por ano. 5 milhões de empresas conseguiram 8 bilhões e meio. É muito pouco dinheiro para a microempresa. O representante do Sebrae avaliou que a situação das empresas ainda é crítica e a retomada dos negócios está mais lenta em algumas áreas. A retomada não está se dando de maneira homogênea, nem regional, nem setorialmente. Nós temos segmentos econômicos que estão com muita dificuldade ainda, principalmente turismo, economia criativa, né? Então, na verdade, a situação não está boa ainda, né? Há um risco de segunda onda de fechamento de empresas. O senador Esperidião Amin, autor do requerimento da audiência pública, propôs que o governo crie um programa de empréstimos a juros zero, que garantiria a manutenção dos empregos nas micro e pequenas empresas. Seria isso, o governo estabelecer um limite de recursos financeiros para que ele banque o juro zero para micros e MEIs via organizações de microcrédito, OCIPs de microcrédito, como está acontecendo em Santa Catarina. Para MEIs, limite da operação R$5 mil e para micro e pequenas empresas, limite da operação de R$10 mil. E a comissão que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal ouviu nesta manhã o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro defendeu a queimada controlada e a criação de gado no Pantanal, além de dizer que quase toda a fiscalização é responsabilidade dos estados. Há medidas que nós podemos e continuaremos fazendo para não só prevenir e para isso fazer os aceros, permitir a criação de gado no Pantanal como forma de reduzir a massa orgânica, permitir que seja feita a queima controlada, o uso do fogo frio, né, e não ter isso como algo a ser indiretamente boicotado, né, por algumas visões aí que não acreditam nesse formato. Lembrando, vou repetir o que já disse, que as áreas de competência do governo federal se referem justamente às unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, que somam apenas 6% do bioma. Os outros 94% são de jurisdição dos estados, né? Então, a fiscalização, a implicação de penalidades, as multas, enfim, são de competência estadual. Senadores cobram a criação de centros de resgate de animais atingidos pelas queimadas no Pantanal. A maior parte da ajuda até o momento vem de voluntários. Os parlamentares fizeram uma diligência na região. Estamos encerrando agora a visita do Pantanal. Ainda vamos fazer mais um sobrevoo de helicóptero para averiguar tudo aquilo que está acontecendo aqui. O que os senadores da Comissão Temporária do Pantanal viram no sobrevoo à região é assustador. 26% de todo o bioma já foram consumidos pelo fogo este ano. Uma área de 33 mil quilômetros quadrados, ou a soma do estado de Alagoas com o território do Distrito Federal. É a maior devastação desde 2002, quando começaram as medições do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Só em setembro, foram mais de 14 mil focos de queimadas, 120% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Os animais indefesos estão entre as maiores vítimas. Fogem desesperados do fogo, não encontram água nem comida. Muitas vezes são resgatados com as patas em carne viva. Alguns não sobrevivem. Grupos de voluntários se uniram aos bombeiros e aos governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para resgatar o maior número possível de animais e minimizar o sofrimento deles. Em Mato Grosso, foi criado o posto de atendimento a animais silvestres, na rodovia Transpantaneira, onde são feitos os primeiros atendimentos aos bichos feridos e desorientados. Outro grupo de voluntários se uniu para resgatar os animais em Mato Grosso. Eles improvisaram um hospital numa pousada da região e contam com médicos veterinários de várias regiões do país. Eles têm encontrado e tratado de casos mais graves, como o desta onça, que teve as patas queimadas até os tendões. Os senadores da Comissão Temporária do Pantanal têm percorrido a região e debatem a falta de centros de resgate, triagem e reabilitação desses animais. Essa comissão tem uma visão de futuro. Nós precisamos prevenir. Nós estamos aqui para preparar uma vacina para que nos próximos 3, 4 anos de estiagem, que infelizmente haveremos de ter, nós estaremos prontos para combater esse incêndio. Segundo o senador Wellington Fagundes, presidente da comissão, a medida é urgente. Por incrível que pareça, não temos nenhum centro de triagem e reabilitação dos animais silvestres. Nós vamos fazer o diagnóstico do Pantanal. O nosso objetivo é criar o Estatuto do Pantanal, né? Uma legislação moderna e que permita, principalmente, uma atividade econômica, como é o caso do turismo, a atividade da pecuária, que ela é secular, a experiência do homem pantaneiro, no como é lidar com o Pantanal em termos de atividade econômica e preservação ambiental. Então, buscar essa harmonia. Está no Senado a medida provisória que aumenta o percentual para empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. A medida provisória editada no dia 2 de outubro aumenta de 35% para 40% o percentual que aposentados e pensionistas podem comprometer com empréstimo consignado, ou seja, aquele empréstimo que é descontado direto no contra-cheque. Os juros normalmente são mais baixos porque não existe a possibilidade de calote. De acordo com o texto, 5% desse percentual devem ser usados para saque ou pagamento da fatura do cartão de crédito. O novo limite vale apenas para empréstimos concedidos até o dia 31 de dezembro deste ano, quando deixa de vigorar o decreto de emergência pública devido à pandemia. Esse aumento da margem de crédito foi uma recomendação do Conselho Nacional de Previdência Social, que define as diretrizes gerais da Previdência e é formado por representantes de trabalhadores, de empregadores e do governo. Este ano, o Conselho já tinha aprovado a redução da taxa de juros desses empréstimos e o aumento do prazo para pagamento das parcelas, medidas para ajudar aposentados e pensionistas a enfrentar a crise provocada pela pandemia. Eu acho ótimo, porque é um juro menor e ajuda muita gente, né? Nesse momento de crise. O lado bom é que o aposentado ele consegue pegar um empréstimo com um juro bem mais baixo do que pegar dinheiro com os agiotas ou pegar o dinheiro na boca do caixa e pagar um juro altíssimo. Então, por isso que nós defendemos e apoiamos nessa emergência, nessa situação que o nosso país se encontra, nós entendemos que é uma grande conquista para os aposentados e pensionistas do Brasil. A expectativa do governo é aumentar a oferta de crédito na economia e estimular o consumo no final do ano. Mas especialistas alertam: aumentar a margem de empréstimo pode significar aumento do endividamento.
Isso pode ser muito preocupante e pode aumentar demais o endividamento dos beneficiários do INSS a ponto que eles não consigam honrar depois com as contas, né, que tem ali no seu dia a dia. Então é algo que merece muita atenção e que cada um tem que verificar se não estaria tomando um empréstimo maior do que aquele que consegue arcar. Não há consenso sobre esse tema. É um pleito dos aposentados e pensionistas que afirmam que os juros são bem mais baratos nessa modalidade de empréstimo. Por outro lado, há instituições e especialistas que apontam o risco do aumento do endividamento familiar, muitas vezes pressionando os idosos. Mas, enfim, a medida provisória está editada. O debate é que vai apontar o caminho, se vai ser permanente ou não. O dono do dinheiro, o aposentado, deve ter o livre-arbítrio para usar esse dinheiro como ele bem entender. E se ele quer usar para fazer um empréstimo consignado, deve ser respeitada a liberdade de escolha dele no percentual que ele desejar. Muitos entendem que não, que ele deve ser tutelado pela lei, porque senão ele vai usar tudo em empréstimo e daí ele não vai ter o que comer, não vai ter como viver. Eu acho que essa história de tutelar a cidadania é uma tristeza. Eu acho que cada um tem que ser responsável pela sua vida e a liberdade de empréstimo deve ser concedida sim. A medida provisória tem que ser votada até o dia 30 de novembro para que o aumento da margem dos consignados continue valendo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.